Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração, a Casa Espírita da Prece. Essa noite, o tema da nossa reflexão é justamente algumas das razões que nos trazem aqui a essa casa. E o que nós viemos buscar aqui? O que a gente vem buscar na Casa Espírita? A gente vem buscar um pouquinho mais de instrução moral, instrução espiritual, e a gente vem sentir um pouquinho de amor, um pouquinho do amor que esse local nos proporciona. Nós sabemos que nós somos pertencedores do amor de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Nós somos capazes e merecedores de sentir o amor de Jesus. E que não há lugar específico para que a gente possa fazer as nossas orações, que a gente possa se conectar com a espiritualidade. Mas nós sabemos também que essa casa, ela foi cuidadosamente preparada pelos nossos irmãos espirituais, pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos espíritos protetores, e por espíritos amados por nós, que não estão mais conosco, mas que, estando aqui, nós estamos mais sensíveis, mais abertos e mais aptos para sentir todo esse amor de Deus, da espiritualidade, dos nossos espíritos familiares. Então é isso que a gente vem buscar na Casa Espírita, e esse é exatamente o tema da reflexão que eu proponho que façamos juntos essa noite, em torno um pouco mais de instrução e um pouco mais de amor. Então, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essas são as instruções que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é intitulado justamente O Cristo Consolador, no item 5. E essas instruções, ela foi dada para Kardec durante os seus trabalhos da codificação pelo Espírito de Verdade, que nós sabemos que era o próprio Cristo, que coordenou todo esse trabalho, todas essas mensagens recebidas por Kardec durante a codificação. E o próprio Cristo nos trouxe essas mensagens, ou coordenou todos esses espíritos que nos trouxeram as mensagens que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que são uma luz. A gente fala justamente o Evangelho, a luz do Espiritismo, porque é o Evangelho, mas com essa luz, com essa ótica do Espiritismo. Então nós encontramos essas instruções lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e elas não são nenhuma novidade para nós. Amar não é nenhuma novidade. Desejar a instrução também não é nenhuma novidade. O Espiritismo não é um exclusivismo, do Espiritismo nem dos Espíritos. O Espiritismo ele só vem resgatar, relembrar, reavivar esse pedido por amor do Cristo. Essa mensagem chega para nós em 1860, em Paris. Então, já havia 1860 anos que a humanidade conhecia o Cristo. Já havia 1860 anos que a humanidade havia recebido a mais bela notícia que os corações já receberam, que era a chegada de Jesus. E há 1860 anos, a humanidade ainda não tinha sido capaz de entender o que era o amor do Cristo. Então, essa instrução chega para nós, naquela época, apenas para relembrar esse pedido de amor e todo esse amor que era o Cristo.
que é a Boa Nova e que continua sendo nova. Mais de 2000 anos depois, a Boa Nova continua sendo nova. Porque nós, como humanos e como sociedade, nós ainda não conseguimos entender, internalizar e vivenciar a Boa Nova, que é o Cristo. E o Cristo é o próprio amor encarnado, o amor materializado, o amor de Deus que se materializou aqui na Terra para servir de luz e guia para os nossos caminhos. Então, através do Espiritismo vão chegar essas instruções para nós, que não eram uma novidade, mas que vem relembrar, porque ainda hoje nós insistentemente nos esquecemos do que é o amor de Jesus por nós. Então Jesus, a partir do momento que ele vem nos apresentar uma nova forma de amar, um novo modelo de amor. Porque quando Jesus chega para nós, encarnado, mais de 2000 anos, essa proposta de amar e de amor também não era novidade. O amor, ele já era presente naquela sociedade. O pedido de amor já era presente naquela sociedade. Ele era inclusive uma lei. O amor já estava presente na lei mosaica. Já era um mandamento. E Jesus, inclusive, em determinado momento, quando ele é sabatinado pelos fariseus, e perguntam para ele qual era o maior mandamento da lei, ele vai falar que era o amor. Jesus estava ali, logo no começo da sua vida pública, e ele estava passando por uma sabatina. Os fariseus estavam ali em volta dele e faziam várias perguntas para ele. Aquelas perguntinhas difíceis para testar Jesus, né? Para ver quais seriam as respostas de Jesus, principalmente sobre aqueles temas mais polêmicos, e também para tentar pegar Jesus ali talvez num erro ou em algum crime que pudesse levá-lo à prisão, porque ele já estava ganhando destaque e a sua mensagem nova e de amor já estava ganhando muitos seguidores. Então os fariseus se reúnem ali em torno de Jesus e começam a sabatiná-lo. A gente encontra essa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34. Um deles, testando, interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Um dos fariseus perguntam para Jesus. E Jesus calmamente responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Então, os dois maiores mandamentos da lei eram sobre amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, o amor não era novidade para aquela sociedade, para aquela religião. Então, Jesus fala sobre o amor como sendo os maiores mandamentos. E ele ainda completa que nesses dois mandamentos sobre amor estava toda a lei e os profetas. Porque a lei e os profetas era todo um modo como os judeus entendiam a religião. Era como se fosse a estrutura daquela religião. Eles se baseavam nas leis mosaicas. Nós conhecemos os 10 mandamentos, mas as leis eram muitas leis. Uma grande parte do Velho Testamento. E também na mensagem dos profetas. Então, toda a estrutura religiosa do judaísmo era isso.
Então, quando Jesus cita esses 2 mandamentos sobre amor e completa dizendo que toda a lei e os profetas dependem desses 2, ele vem dizer que é como se só uma lei existisse. Só um mandamento existe, que é de amor. E a partir desse mandamento depende todo o resto. Tudo. Então aquela sociedade já conhecia o amor. Já era lei. Já fazia parte da estrutura religiosa deles. Mas Jesus, ele vem nos trazer uma nova forma de amor. E até para nós hoje, amar, essa palavra, esse verbo, ainda é difícil de compreender. Principalmente para nós ocidentais e principalmente devido à estrutura da nossa linguagem. Porque quando a gente fala amar, se nós formos pegar na língua portuguesa, amar é um verbo. E é uma palavra que ela depende de outras. Né? A gente chama isso de verbo transitivo. É quando o verbo ele precisa de outra palavra para complementá-lo. Ele não existe sozinho. Então, na nossa estrutura de linguagem, amar, ela nunca vem sozinha. Quem ama, ele ama a alguém ou a alguma coisa. Para nós. Mas esse não é o tipo de amor que Jesus nos propõe. Esse não é o tipo de amor que Jesus tinha naquela época e ainda tem para conosco. O tipo de amor de Jesus, ele não precisa de nenhum complemento, porque Jesus apenas ama. Só ama. Não precisa complementar. Não ama coisas nem pessoas específicas. Jesus apenas nos ama. E é esse tipo de amor que ele vem nos propor. É um amor que não tem direcionamento. Ele não precisa de direcionamento, ele só nos ama. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, onde nos é feita essa recomendação, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. O Espírito de verdade, ele continua, ele complementa esse trecho dizendo: todas as verdades são encontradas no cristianismo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram são de origem humana. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Não o cristianismo é instituição, não esse cristianismo religiosidade. O cristianismo como sendo um derivado do Cristo. Então, todas as verdades se encontram no Cristo. Possui erros? Possui erros, como instituição. Porém, esses erros vêm como derivados da nossa humanidade. Os erros que nele criaram são de origem humana. E é justamente quando a gente conjuga o verbo amar. O amar de Jesus é só amar. O nosso amar ainda é transitivo, ainda depende de um complemento. Então, no cristianismo, que é o amor, está toda a verdade. E os erros que nele contém dependem da nossa humanidade. Então, a gente encontra esse complemento lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor do Cristo, ele possui todas as verdades porque ele é simplesmente amor, ele só ama sem complemento. Então, nós temos esse amor que já era lei, que já era presente naquela sociedade. Não era nenhuma novidade. Deus já tinha dado esse mandamento para Moisés. Deus forneceu os mandamentos para Moisés lá no monte, né? Amar a Deus sobre todas
todas as coisas. Então não era nenhuma novidade. E Jesus, no começo da sua vida pública, ele vem nos trazer, que era, a partir do amor, se encontravam os maiores mandamentos. Mas aí, Jesus foi convivendo com os discípulos, foi vivendo ali a sua vida pública, desenvolvendo a sua missão de Cristo aqui encarnado, convivendo também com as multidões que cercavam ele e os discípulos o tempo todo. E se passaram alguns anos. E na sua última ceia com os discípulos, ele vai falar novamente para a gente sobre o amor. Aí sim ele vai falar sobre o seu tipo de amor. Eu imagino que ele viu que ainda estava difícil para a gente. Que o amor já nos tinha sido apresentado, mas que as pessoas realmente não estavam entendendo. Imagina a sociedade naquela época, como que era cruel. Como até mesmo a justiça, como era distante da nossa visão de justiça de hoje. Então as pessoas, eu imagino que Jesus percebeu ali que realmente as pessoas não iam entender e que ele tinha que dar uma facilitada ali para nós, dar uma exemplificada. Então ele vem nos apresentar outra ótica do que era o amor que ele queria e do amor que ele queria que nós praticássemos. E aí ele vem trazer o ensinamento dele. Então, na sua última ceia com os discípulos, ele vai nos dizer assim. Esse trecho a gente encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 34. Jesus estava ali reunidos com os discípulos, ele já sabia que eram os últimos dias ali com eles, reunidos, e ele fala assim: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ele fala duas vezes, ele repete. Que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Também vos ameis uns aos outros. Ele repete que era para ter certeza que eles tinham entendido bem. E é interessante como ele diz: um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento eu vos dou. Mas o amor já não existia? Já não estava dito que nós deveríamos amar a Deus e amar ao próximo? Então, se ele fala novo, é porque daquela forma não existia. Ele deixa claro que era um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou. Então, o que ele acrescenta? O que ele acrescentou? Porque o amor já estava ali. A lei mosaica. Já era lei. Mas era simplesmente amar. Jesus vem acrescentar que era para amar, mas era para amar como ele. Amar como eu vos amei. Por isso que era um novo mandamento. Aqui ele está colocando um parâmetro para a gente. Está colocando uma régua. É para amar, mas é para amar desse jeito aqui, do meu jeito. Do jeito que eu amo vocês. Para amar do jeito que ele nos ama. E para nós espíritas é muito importante que a gente consiga compreender um pouquinho dessa diferença
e consiga ter uma noção e sentir um pouquinho do que é esse amor de Jesus, essa medida, essa nova medida que ele vem nos trazer a partir desse novo mandamento. Porque assim a gente vai conseguir compreender melhor esse amai-vos. A partir dessa medida que Jesus. E o mais interessante é que o Espírito de verdade, ele vai trazer uma ordem para a gente. Uma sequência. Amai-vos. Depois instruí-vos. O Espírito de verdade, ele faz questão de deixar essa ordem. Amai-vos primeiro. Ele coloca primeiro. Porque ele quer ter certeza que a gente entendeu que sem amor não tem instrução. Primeiro, o amor. Em segundo, a instrução. Da mesma forma que vão ser as virtudes na nossa vida. Para que a gente consiga completar o álbum de figurinha das virtudes, primeiro, a gente tem que ter um pouquinho de noção daquela que é a maior de todas as virtudes. A primeira, que é a humildade. Sem a humildade, sem ter noção de um pouquinho de humildade, nós não vamos conseguir acessar as outras virtudes. A humildade, ela é a primeira. Não só porque ela é a mais importante. É porque ela é um primeiro degrau. E se a gente não pisar nesse primeiro degrau, não tem como a gente passar para o segundo. Então, amai-vos primeiro. E depois instruí-vos. Não só porque amar é melhor e mais importante, mas se a gente não amar primeiro, nós não vamos conseguir todo o resto. É como se ele estivesse falando mais uma vez. Amar. E disso tudo depende todo o resto. Assim como ele falou de toda a lei e todos os profetas. Então, amar primeiro. Esse é o primeiro ensino. E se a gente não aprendê-lo antes, não conseguiremos acessar os outros módulos de ensino. O amai-vos, ele vem primeiro para nos lembrar também que nós estamos no mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, para a gente alcançar a nossa evolução, para a gente avançar na escala de espíritos, porque como que a gente avança na escala de espíritos? Como que nós passamos daqui para as outras escalas de espíritos puros? Evoluindo. Então, o amai-vos, ele vem primeiro porque a nossa principal função aqui, nesse plano de expiações e provas, é evoluir. Evoluir através do amor. Então, o amai-vos, ele sempre vem primeiro. Porque se fosse somente instrução, a gente evolui de espírito para espírito puro com a bagagem de teoria? Não. A gente evolui na vivência, na prática do bem, na prática da caridade, na vivência da caridade. Não é só a teoria. A gente fala muito aqui. Não é só seguir o Cristo. Tem que vivenciar. É assim que a gente evolui, é assim que a gente passa o degrau na escala de espíritos. Assim que nós vamos nos tornando espíritos melhores, na vivência. É substituindo
os nossos vícios por virtudes. É dessa forma que a gente vai evoluir. E só tem um caminho para isso, que é através do amor. Só tem um caminho para isso. Não o amor de verbo, não o amor de verbo amar. Esse amor que é virtude. Esse amor que é o sinônimo de caridade. A gente consegue substituir por caridade. Assim como nas cartas de Paulo. Né? Nas cartas de Paulo, a palavra amor ela sempre pode ser substituída por caridade. Então é esse tipo de amor que nos faz avançar. E é por isso que o amar vem antes do instruir. Porque se a gente se instrui sem antes ter amado, nós vamos ficando presunçosos. Nós vamos ficando ensoberbados. Nós vamos ficando achando que nós somos os donos da verdade. Quando a gente primeiro se instrui sem antes ter amado. Eu acho que todo mundo conhece uma pessoa que às vezes é muito inteligente, uma pessoa esforçada, uma pessoa que estuda, mas ela não divide nada com ninguém. Tudo que ela estudou e tudo que ela coletou é para ela. Ela não divide, muito menos compartilha, muito menos multiplica. É só a teoria. É só o instruir-vos antes de ter amado. Então, por isso que o amar sempre tem que vir antes, em primeiro lugar, antes de se instruir. E é exatamente isso que tem acontecido com a humanidade. Nós temos feito muitos investimentos em conhecimento intelectual. O sistema em que nós vivemos, às vezes o nosso sistema de trabalho, o nosso local de trabalho, ele nos estimula muito na busca do conhecimento intelectual. E a humanidade tem avançado muito no conhecimento intelectual, na evolução da ciência, na evolução da medicina. Quanto temos avançado? E quantos investimentos nós temos feito em evolução espiritual? Muito adiantados nas ciências, mas meio estacionados na fé. Muita instrução e nem tanto amor. E talvez seja exatamente por isso que nós, como humanidade, continuamos inseridos nos mesmos problemas que há 2000 anos atrás. As mesmas disputas políticas. A mesma crueldade. As mesmas guerras. Quantos anos já se passaram e nós ainda temos guerras? O homem consegue desenvolver armas para destruir. O mundo está cheio de armas que poderiam nos destruir em segundos. Muito investimento em tecnologia e pouco investimento de amor. E é por isso que a humanidade tem tomado esses rumos tão sombrios. E além disso, esse instruir-se, ele tem uma reflexão bem importante. O instruir-vos não é apenas instruirmos a nós mesmos, sozinhos. Não é uma atitude solitária, egoísta, só para mim mesmo. O instruir-vos, ele é um pacto coletivo. Somos todos juntos
instruindo uns aos outros, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Ensinando ao mesmo tempo que aprendendo uns com os outros. Ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar e nem tão cheio de conhecimento que não tenha nada para aprender. Então é um grande pacto coletivo, todos nós. E no Espiritismo não existe uma escola de espiritualidade, uma escola para aprender Espiritismo. A palestra não é uma pessoa só falando e as outras aprendendo. Não, nós estamos todos aqui juntos, uns aprendendo com os outros. Talvez, na minha, eu seja obrigada a aprender um pouco mais, porque como diz Haroldo Dutra, eu sou obrigada a ouvir todas as minhas palestras. Todas, eu não falto em nenhuma das minhas. E eu sou a primeira pessoa banhada pelas minhas próprias palavras. Mas todos nós estamos aqui, uns ensinando e aprendendo com os outros. A evangelização infantil também não é uma escola de espiritismo. Não são adultos ensinando crianças, não. Até porque elas são crianças apenas na materialidade, mas dentro são espíritos imortais, milenares e eu tenho certeza em alto grau evolutivo. Eu falo muito com a Edilúcia, a evangelização não é para eles não, é para nós duas. Porque somos nós que estamos aprendendo muito mais com elas do que elas com a gente. Muito mais. Esse amor que nós estamos sentindo aqui agora, vocês não têm noção do que é evangelização infantil. É uma cura para as crianças, é uma cura. Então, são uns aprendendo com os outros. Até porque a gente vive repetindo aqui também. Que ninguém evolui sozinho. Todo mundo evolui na coletividade. Tem uma música, eu ouvi uma referência numa palestra, que falava justamente sobre o conhecimento. Uma música do Almir Sater, aquela bem famosa. E dizem até que é uma psicografia. Eu nunca pesquisei ao certo para saber se é mesmo. Que ele fala: estrada eu sou, estrada eu vou. Todos somos estrada. Às vezes nós somos a estrada quando nós estamos ensinando. E às vezes nós vamos pela estrada quando nós estamos aprendendo. Então, o instruir-vos não é egoisticamente apenas para mim mesmo. É instruir-vos todos, todo mundo. Então, já finalizando as nossas reflexões, né? Mais uma vez, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esse é o convite da noite. Amai-vos. Amai-vos a nós mesmos. Amai-vos fornecendo auto-perdão, sendo mais brandos, nos cobrando menos por coisas desnecessárias, tendo menos ansiedade pelo futuro. Então, amai-vos mais a nós mesmos. Amai-vos também mais ao nosso próximo, sendo capazes de fornecer um ouvido para um atendimento fraterno. Amai-vos o próximo que está dentro da nossa casa, porque nós sabemos que todos aqueles colocados diretamente dentro da nossa casa, eles foram colocados com o maior objetivo de
nos ensinar a amar e que nós também nos ensinemos a amar. Então, amai-vos aqueles debaixo do nosso teto. Amai-vos aqueles próximos, nem tão próximos, do nosso trabalho, aqueles colegas, aquele vizinho. Amai-vos até os vossos inimigos. É um passo bem difícil, mas não impossível. Aquele desconhecido que às vezes irrita a gente no trânsito, aquele cliente. Todas essas pessoas são oportunidades. Oportunidades para o amai-vos. Então amai-vos mais. Até porque amar a Jesus nós amamos. Nós amamos Jesus, né? Nós temos que ter uma certeza disso. Nós nunca podemos esquecer também do amor dele por nós. Porque às vezes a gente se esquece do amor de Jesus por nós. Do amor de Deus por nós. Às vezes a gente se esquece o quanto nós somos amados. Porque o nosso amor ainda é vacilante. O nosso amor ainda é verbo. Mas até Pedro vacilou no seu amor. Ele foi perguntado 3 vezes se ele amava Jesus. E logo depois ele negou a Jesus. Então até Pedro vacilou. Então, quem somos nós? É uma missão difícil, mas não é impossível. E principalmente, sendo espíritas, não é uma missão impossível se a gente parcelar essa missão. Que é o que nós fazemos, não é? Cada encarnação, um pouquinho. Paulo de Tarso foi capaz de sair de um amor e chegar até o último estágio de amor, aquele amor ágape, aquele amor de Jesus. Ele foi capaz em uma encarnação. Mas para nós, também faz parte desse alto amor. Fazer esse planejamento espiritual, que nós não morremos. A carne morre, mas não o nosso espírito. Então, é uma missão impossível. Uma missão difícil, desculpa, mas não impossível. Principalmente parcelada, né? Nós temos esse cartão de crédito para parcelar. Então, amemos mais. E depois nos instruirmos. Para que assim a gente possa se livrar da nossa ignorância e isso vira um ciclo. Quanto menos ignorantes, mais nós vamos amar. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês essa noite. Então, saiamos daqui espíritas, nos lembrando dessa mensagem que foi deixada para nós. Amai-vos e instruí-vos. Então, nesse momento, eu convido a